E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 26 de 2026. Sexta-feira. Vamos ler como está escrito. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Vamos ler também na versão Bíblia a mensagem. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pela sua palavra. Nós oramos e Deus ele age com a resposta. E esse é um capítulo que tem muitas respostas de Deus, porque o povo tinha clamado, amém? Que você sempre venha orar, que Deus sempre vai agir na sua vida, amém? E aqui mostra um dos planos de Deus, né? Deus ele tinha planejado que Faraó perseguisse o povo dele até o mar, para que Deus abrisse o mar para Israel e acabasse completamente com os planos de Faraó de escravizá-los no mar, né? Ou seja, o mar era a bênção para o povo de Israel e era um castigo para Faraó e para o seu povo. Então muitas vezes aquilo que é bênção para nós, para outros, possa ser que seja uma repreensão, possa ser que seja algo que Deus não esteja de acordo com aquela situação, amém? Então que você venha sempre estar em oração e pedindo direção a Deus, pedindo para que Ele te guie, amém? E pedindo para que Ele revele para você o que está acontecendo. E nós iremos falar aqui que Faraó, ele, na aparente perda que ele teve diante do povo, ele voltou atrás no que ele disse, né? Porque ele tinha duas palavras. Deus ele permitiu com que aquilo acontecesse. Faraó ele mudou de ideia, né? Ele queria que o povo voltasse a servir ele. Só que a ordem de Deus ela foi clara, né? Deus, Faraó. A ordem de Deus foi: deixa o meu povo ir. Quando Deus ele manda uma ordem, ele manda os meios também, né? E Faraó queria que o povo continuasse sendo escravo. Faraó queria que o povo servisse a ele, né? Faraó queria que o povo continuasse servindo a ele como escravo, com opressão, uma vida miserável, uma vida que nem a vida, né? Eles só estavam existindo, porque quando você é escravo do inimigo, você não vive, você só existe. E quando nós servimos a Deus, é uma grande libertação. E a ordem de Deus para aquele povo foi para que Faraó deixasse o povo ir. E quando Deus ele decreta algo sobre nossas vidas, tem que acontecer, amém? E aqui a ordem de Deus foi: deixa o povo ir me adorar. E Deus, ele deu aquela ordem e ele levantou os meios para que se cumprisse. Deus, ele levantou Moisés. Deus, ele foi agindo na história, enviou as 10 pragas. Deus, ele foi agindo.
Porque quando Deus ele ordena, ele manda os meios, amém? Então se Deus colocou algo nas suas mãos, e se Deus falou que vai acontecer algo, ele vai mandar os meios, amém? No momento pode ser que você não entenda, mas depois Deus ele revela os mistérios. Como está escrito no livro de Daniel, que Deus ele é um Deus que revela o profundo e o escondido. Que Deus ele dá sabedoria aos sábios. E Deus ele revela aquilo que está escondido. Como está escrito aqui, então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, muda as horas, remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. E aqui na primeira parte do versículo 28 está escrito assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. É Daniel capítulo 2. Então, Faraó, ele pensava que ele poderia voltar atrás com o que ele falou, né? Mas a ordem já havia sido decretada. E quando Deus decreta, ninguém impede. Nenhum inimigo impede o que Deus tem na minha e na sua vida, amém? E talvez o povo israelita não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Porque eles estavam praticamente indo para a Terra Prometida. Eles não estavam entendendo. Eles estavam entre a Terra Prometida e o inimigo novamente, né? Então quando as lutas elas aumentam, significa que Deus ele vai nos entregar aquilo que ele nos prometeu, amém? Então que você não venha se desesperar, que você venha continuar adorando, que Deus ele sabe o que faz, ele é Deus. E Faraó ele se arrepende ao saber que o povo estava fugindo. Então ele planeja novamente voltar a escravizar o povo de Israel. Só que o inimigo pode planejar o que for, que ele não vai conseguir executar o planejamento dele, porque Deus ele tem um plano maior. Então o inimigo não vai conseguir pegar de volta aquilo que é seu, a sua família, tudo que te envolve, os seus pais, os seus irmãos, os seus avós, os seus filhos, os seus bisnetos, os seus sobrinhos, o seu tio, tudo está nas mãos de Deus. O seu sogro, o seu genro, a sua nora, a sua cunhada, os seus avós, toda a sua família está nas mãos de Deus. E o inimigo não vai pegar de volta aquilo que ele quer, o inimigo não vai conseguir o que ele quer, porque o faraó queria de volta o povo de Israel. Só que aquilo já estava no plano de Deus. Deus ele iria envergonhar e envergonhou o faraó e todos os egípcios. Então, que essa situação você está passando porque para o nome do inimigo ser envergonhado e para o nome de Deus ser glorificado, amém? Continue adorando que Jesus vai operar coisas grandes. E aqui Faraó viu que ele teve uma grande perca, né? Porque escravo significa que ele ia perder na economia. Porque eles eram escravos, então eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam de graça. Então, para Faraó, ele teve uma grande perca na economia. Porque escravos, eles trabalhavam de graça, eles não recebiam nada. Então, o Faraó, além de escravizar, ele ganhava financeiramente. É assim o inimigo, né? Quando ele te escraviza, ele não ganha só a sua alma, ele ganha o seu dinheiro também. Quando a pessoa ela está na bebida, no álcool, nas drogas, ela gasta todo o dinheiro na bebida, gasta todo o dinheiro no álcool. Então, que o seu financeiro esteja na obra de Deus, esteja nas coisas de Deus. Porque tem pessoas que elas só querem receber de Deus, elas não querem entregar. Então quando uma pessoa está no mundo, ela usa o dinheiro dela no mundo, né? Usa no carnaval, usa nas drogas, usa na bebida, usa na prostituição. Mas quando nós servimos a Deus, o nosso dinheiro é todo para Deus. Por quê? Porque nós não somos de Deus, nós não servimos a Deus, então tudo que é nosso tem que estar na obra de Deus. E tem pessoas que elas não têm esse pensamento, né? Tem a mente fechada. Pessoas que não têm discernimento das situações e nem da obra de Deus. E está escrito aqui em Gênesis capítulo 4, o versículo 4, que está escrito assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Ou seja, antes de se agradar das ofertas, Deus se agrada da pessoa. E Abel ele ofereceu o melhor para Jesus. Coloca aí o melhor. Está em Gênesis, no capítulo 4,
E o versículo 4 também. Abel, né? Ele foi oferecer uma oferta, ele ofereceu os primeiros das suas ovelhas e da sua gordura. Então ele se preocupou em oferecer o melhor para Deus e que essa seja a sua preocupação. Ofereça a sua primeira parte do dia para Deus. Ofereça também o seu financeiro, amém? Que você venha se oferecer para Deus. E Ele vai receber, amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui qual a diferença de quando você serve a Deus e o inimigo. O seu tempo é de Deus, a sua vida é de Deus, a sua família é de Deus, o seu dinheiro é de Deus, assim como Abel. E quando você serve o inimigo, o seu dinheiro ele é gasto nos vícios, a sua vida é nos vícios, na bebida, nas drogas, no álcool, na prostituição. E o seu tempo também, né? Tem pessoas que não gastam tempo com Deus, gastam tempo no celular. Olha a Bíblia, mas tem tempo para estar no celular. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para estar no celular. Orar e a Bíblia. Então, quando você serve a Deus, tudo que é seu é de Deus. Inclusive, mesmo quando você não quer ser de Deus, você acaba sendo Deus, porque Ele é o seu Criador, foi Ele que te criou. Então você é de Deus porque foi Ele que te criou, né? Foi Deus que criou tudo. Mas você tem livre-arbítrio, você que decide se você quiser servir a Deus ou o inimigo. Então quando você serve o inimigo, tudo que é seu é do inimigo. É como se fosse uma consagração, né? Quando nós decidimos consagrar a nossa vida a Deus, tudo é de Deus. Mas quando você não quer Deus, automaticamente você já quer o inimigo. E aqui Deus tinha dado uma ordem para que Faraó libertasse o povo dele. Deus não queria mais o seu povo escravizado. E as ordens de Deus, as promessas de Deus, elas se cumprem. Muitas das vezes nós não sabemos o meio com que ela vai se cumprir, mas vai se cumprir. E quem está falando é Deus, não é o homem. E Deus ele tem todo o poder, Ele é todo poderoso. Então quando Deus ele faz uma promessa sobre você, Ele manda os meios. E a promessa que estava aqui sobre o povo de Israel é que eles iriam servir a Deus de verdade, amém? Eles iriam servir. E Faraó, aqui no versículo 5, ele falou assim, que ele iria voltar atrás com a palavra dele, ia perseguir os israelitas para que servisse a Faraó de volta. Só que isso era o plano dele, né? Não era o plano de Deus. E o plano que vai se cumprir é o de Deus, não é o do inimigo. E aqui, como está escrito no versículo 31, e viu Israel o grande poder com que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés seu servo. Porque no final aqui a última palavra é de Deus. E no final Deus abriu o mar. Deus ele envergonhou o Faraó. Deus ele envergonhou todo o seu exército. E morreu o Faraó e todo o seu exército no mar. A ordem de Deus. Ele foi lá, ele tentou de tudo para que o povo voltasse a ser escravo dele. E isso não é o desejo de Deus. E está escrito aqui, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, você pode fazer os seus planos, mas a última palavra, a resposta final vem de Deus, amém? Você venha continuar na presença de Deus, que você queira Jesus, porque Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aqui Deus levantou todos os meios para que o povo de Israel fosse liberto e para que o povo de Israel o servisse. E se você quiser servir a Deus, Deus vai levantar todos os meios para que você continue com as mãos no muro. Assim como Neemias. Neemias ele estava disposto a reconstruir os muros, porque ele amava a obra de Deus, ele amava a Deus. E ele orou, ele falou, Senhor, me dê os meios e me ajude a reconstruir os muros. Me ajude a levantar novamente o teu povo. E Deus ele preparou tudo para Neemias, como está escrito aqui. Neemias capítulo 2, versículo 20. Então lhes respondi, o Senhor Deus dos céus é que nos fará prosperar, nós e seus servos nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça nem memória em Jerusalém. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versículo 16, ou seja, aquilo que Neemias colocou no coração, ele pediu a ajuda de Deus, ele jejuou e ele orou, ele estava com as mãos na obra de Deus, Deus fez prosperar. E não vai ser diferente na sua vida, amém? Se você tiver um coração disposto a fazer aquilo que Deus ele manda, Deus vai te abençoar em todas as áreas.
E assim como Neemias construiu em 52 dias, Deus ele tem o poder de construir na sua vida, amém? E as promessas que estão sobre você vai se cumprir, não importa quem se levanta. O faraó tem se levantado para impedir o que Deus tem, mas ele não vai impedir, porque o que Deus tem, ele vai cumprir, amém? Porque Deus ele é mais poderoso. E todas as promessas que Deus ele fez na sua vida, ele vai fazer completo. Ele vai trabalhar de uma forma completa, ele não vai trabalhar de uma forma paliativa pela metade. Jesus vai cumprir tudo para a glória do nome dele, amém? O nome de Deus vai ser glorificado. E você vai ver o poder de Deus, como está escrito em Êxodo 14:31. Você vai ver Deus na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Como está escrito no livro de Jó 42, que Jó viu Deus. E você vai ver Deus também nessa situação, em nome de Jesus. Ela será resolvida. Que você venha continuar na presença de Deus, porque Jesus, Ele é a principal prioridade nas nossas vidas, amém? Porque sem Jesus a gente não pode. Sem Jesus a gente não consegue, a gente quer Jesus. E a gente quer a presença de Deus, amém? Fique com esse devocional de hoje, Deus te abençoe.